Eclesiastes, capítulo 3, verso 16, até o capítulo 4, versículo de número 5. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor, Eclesiastes 3,16: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Verso 5: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo. Até aqui, até o versículo 5. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente pode concluir com facilidade, a gente pode concluir com grande facilidade que o mundo, ou seja, a ordem na qual nós vivemos, a sociedade na qual nós estamos inseridos, o mundo é um mundo caótico, ou seja, o mundo é um mundo que vive no caos, na bagunça, na conturbação, na perturbação. São adjetivos que, de certa forma, definem um pouco disto que nós observamos ao longo da nossa vivência, ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. E para nós comprovarmos tal afirmação, ou seja, que o mundo em que nós vivemos de fato é um mundo caótico, a gente não precisa ir muito longe. Basta nós olharmos ao nosso redor, basta nós ligarmos as nossas TVs, sobretudo através dos noticiários. A grande questão que a gente vê são essas dificuldades, são esses problemas que acarretam a vida humana nas suas mais variadas formas, nas suas mais variadas demonstrações. Tanto é que quando você se detém a fazer isso, ou seja, olhar o mundo ao seu derredor, observar o noticiário diário, de certa forma você fica até meio desalentado, meio desesperançoso, com tanta notícia ruim, com tanta coisa negativa que acontece na vida das pessoas. E aí, quando a gente vê essas palavras de Salomão, a gente chega à conclusão que foi o mesmo entendimento que Salomão teve há aproximadamente 3.000 anos. Apesar de ser rei, apesar de conduzir a sua própria nação, e não era qualquer nação, mas uma nação, como nós chamamos, uma nação teocrática, ou seja, Deus governava aquele povo. Salomão, ele chega a constatações
tristes em relação a justamente isso, a maldade que existia nas pessoas, a maldade que existia nas relações entre as pessoas, os problemas com os quais ele se deparava lá há 3.000 anos. Então, a gente percebe que essas dificuldades que a gente observa hoje, elas não são uma novidade, uma coisa da atual existência, uma coisa da nossa atual história. Não, meus irmãos. No passado, conforme nós observamos, Salomão, ele já havia chegado a esse mesmo entendimento, Salomão, ele já havia chegado a essa mesma compreensão. Então, a grande questão que se levanta, a grande indagação que se faz é: por que será que a gente observa tantos males no mundo? Por que será que a gente vive em um mundo tão difícil, em um mundo tão complicado, em um mundo tão problemático, a semelhança do que Salomão já observava há 3.000 anos? A resposta, meus irmãos, a resposta, minhas irmãs, é simples. Todas essas dificuldades, todos esses problemas que nós vivenciamos na nossa vida, na nossa existência, eles são decorrentes do pecado. A gente já falou sobre isso, reiteramos esse ponto. O pecado, ele gerou esse mundo caótico no qual nós observamos. Então, desde que ele, ou seja, o pecado, foi introduzido neste mundo, a partir dos nossos primeiros pais, a grande questão, a grande realidade é esta: o mundo, ele sempre será um caos. O mundo, ele sempre apresentará as suas dificuldades. O mundo, ele sempre apresentará os seus problemas. É interessante porque quando você olha aqui para esse texto, sobretudo para o versículo 20, quando Salomão tratava sobre a morte, ele faz uma declaração interessante. Olha só o que ele fala aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Ele diz, em relação ao destino dos homens, em relação ao destino dos animais, ele fala: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Então aqui Salomão está mostrando o resultado da morte, nos levar de onde nós viemos, ou seja, para o pó. E é interessante porque o pó, como nós sabemos, ele se espalha, né? Por todos os lugares, por todos os locais. Então, o que foi que gerou a morte no homem? O pecado. O que faz com que o homem retorne o pó? O pecado. Então, a semelhança que acontece com o pó, o pecado, ele se espalha e se espalha pela vida das pessoas, produzindo todos esses males, produzindo todas essas dificuldades, produzindo todas essas mazelas. Então, na manhã de hoje, meus irmãos, na manhã de hoje, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 mazelas que nós presenciamos, 5 mazelas com as quais nós nos deparamos, todas elas fruto, todas elas decorrente, todas elas resultado do pecado. O título do nosso estudo na manhã de hoje é: por que é tão difícil viver neste mundo? Por que é tão difícil viver neste mundo? E a gente vai ver algumas razões, algumas constatações a que nós chegamos dentro da nossa experiência, na presente existência, decorrente do pecado, e a gente chega a essa mesma conclusão: como é difícil viver e viver neste mundo. O que é que ele nos apresenta? O que é que nós encontramos nesse mundo como resultado do pecado na vida das pessoas? Conforme nós falamos, Salomão aponta pelo menos para 5 coisas. Ele faz pelo menos 5 constatações. Então, a primeira dificuldade, meus irmãos, o primeiro problema, minhas irmãs, que nós nos deparamos aqui neste mundo, conforme o registro de Salomão, repito, fruto, consequência, resultado do pecado, é que este mundo no qual nós vivemos é um mundo permeado, é um mundo cheio de injustiça. Esse mundo no qual nós vivemos é um mundo cheio, é um mundo permeado de injustiça. Olha só o que Salomão fala logo no início desse trecho, Eclesiastes capítulo 3, versículo 16. Olha só a primeira constatação aqui o rei Salomão faz no seu tempo e que não é novidade no nosso tempo. Olha só como isso é presente, olha só como isso é atual. Ele diz, verso 16: vi ainda, observe,
debaixo do sol, ou seja, no mundo, sem exceção, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. O que é que Salomão aqui nos ensina, meus irmãos? O que é que Salomão aqui nos mostra, minhas irmãs? Ele percebe, veja, desde o seu tempo, ele percebe, desde a sua situação, que a injustiça, ela era promovida nos tribunais pelos magistrados. A injustiça, ela era promovida de dentro dos tribunais por ninguém mais, por ninguém menos do que os próprios magistrados, os próprios juízes, a quem cabia o dever, a responsabilidade, a obrigação de exercer o juízo, a justiça e o direito. Então veja que essa é a constatação. Salomão, na análise que ele faz, ele observa que no lugar onde deveria haver imparcialidade, reto juízo, reto julgamento, não vendo as pessoas, mas a causa em si a ser julgada, existiu o quê? Maldade. Essa palavra maldade que Salomão usa aqui no versículo 16, literalmente falando, significa corrupção. Literalmente falando, significa corrupção. A ideia aqui é que desde o tempo de Salomão já existia o que a gente chama hoje de compra de sentença, né? As pessoas chegam, principalmente aquelas que têm mais condição, elas exercem a sua influência dentro dos tribunais e isso naturalmente acaba afetando os julgamentos que são feitos para beneficiar uns em detrimento de outros, e isso nada mais é do que a injustiça. Então perceba, meu irmão, perceba, minha irmã, que isso não é novo. Hoje o que a gente mais observa é isso. Tanto é que uma das constatações às que nós chegamos é que cadeia, por exemplo, no nosso país, ela não foi feita para pessoas ricas. Ela não foi feita para pessoas que possuem bens materiais. No máximo, durante um determinado período, um determinado tempo. Sempre existe uma brecha na justiça, sempre existe um jeitinho que nós chamamos de jeitinho brasileiro, e aí aquelas pessoas, não obstante elas terem cometido crimes, aquelas pessoas, não obstante elas terem de encontro à lei, elas acabam sendo beneficiadas. E quem fica preso? Quem fica encarcerado? Os pobres, os pretos, aquelas pessoas desvalidas, para não pegar os 3 P's, né, que a gente sempre fala de quem está lá na cadeia. Então, infelizmente, essa é a realidade, que não é uma realidade atual, que não é uma realidade nova, mas é uma realidade que Salomão, mesmo na condição de rei, dentro de um país teocrático, ele já observava, ele já comprovava, ele já constatava. E é interessante, porque dentro dessa mesma observação, dentro dessa mesma constatação que Salomão faz, ele também afirma que a injustiça, ela até acontece, e de fato ela acontece, dentro dos tribunais humanos, no meio daquelas pessoas que foram constituídas para agir de maneira reta, no meio daquelas pessoas que foram chamadas para agirem como Deus, ou seja, juiz. Mas essas injustiças, meus irmãos, essas injustiças, minhas irmãs, observe e aprenda também isso, ela não passa despercebida por Deus. Ela não passa despercebida por Deus. Olha só o que Salomão fala no versículo 17. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 17. A injustiça havia? Sim. Os homens eram corruptos? Sim. Isso influenciava no julgamento? Sim. A injustiça prevaleceria? Não. Olha só o que Salomão fala no versículo 17. Isso, de certa forma, acaba nos dando uma certa esperança, um certo alento. Ele diz, então disse comigo, no caso Salomão, veja, Deus julgará o justo e o perverso. Por quê? Pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Há o tempo, meus irmãos, que Deus exerce o seu juízo entre justos e perversos. E o juízo de Deus, ele não é um juízo distorcido. O juízo de Deus, ele não é um juízo parcial, não, muito pelo contrário. Deus, no devido tempo, Deus, no devido momento, ele restabelece o direito do justo, punindo assim o injusto, o direito do justo, punindo assim o corrupto. Então, há sim um momento,
há sim um instante em que Deus ele exerce de maneira implacável a sua justiça. A injustiça é vista nos homens, mas a injustiça jamais ela será tolerada por Deus, quer seja aqui na terra, mas sobretudo na eternidade. Olha só, do mesmo livro de Eclesiastes, um pouco mais adiante, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Olha só o que Salomão fala acerca disto também, que ao dia em que Deus julga, ao dia em que Deus estabelece a sua justiça. Eclesiastes 12, versículo de número 14. Ele diz: porque Deus, veja, há de trazer o quê? Juízo, melhor dizendo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus, ele não é cego para permitir continuamente a injustiça. Ele vai trazer à luz até aquelas obras que os homens eles tentam esconder das pessoas, que os homens eles tentam esconder do seu próximo. E em alguns momentos, durante um determinado período, eles são até bem-sucedidos nesse intento, nesse propósito. Agora, não vai ser continuamente, não vai ser eternamente. Haverá o dia que Deus ele vai julgar, que Deus ele vai trazer luz, e que ele vai punir os injustos, e que ele vai trazer justiça aos justos. Mas a grande questão que se levanta diante disso é: mas por que será? Uma vez que a gente sabe, e o próprio Salomão faz essa constatação, que Deus irá julgar todas as pessoas num determinado dia, num determinado momento, por que será que a gente ainda vê a injustiça reinando? Por que será que a gente vê a injustiça ainda presente? Salomão ele mostra, meus irmãos, Salomão ele esclarece esse ponto. Olha só o que ele fala no versículo seguinte, no versículo 18. Olha só o que ele diz aqui, ó: disse ainda comigo, tratando essa questão da injustiça e da justiça de Deus: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Então Deus, ele permite que a injustiça ela ocorra para fazer o quê? Para provar o coração humano, a sua maldade, o seu pecado, a sua iniquidade, para que o homem se revele quem de fato ele é. Então Deus ele tolera isso, não porque ele tolere o pecado, no sentido de permitir, de ser permissivo em relação ao pecado, mas para mostrar quem é o ser humano, para mostrar como é corrupto o coração do ser humano, que mesmo exercendo uma função de autoridade, que mesmo exercendo uma função de poder, como no caso é o poder do juiz, ele revela, até mesmo nisso, a maldade, a corrupção que há no seu coração. Então veja, a justiça, ela sempre vai existir. Deus, num determinado dia, vai punir essa injustiça, e ele tolera que essa injustiça, ela ocorra para que ele revele o que de fato há dentro do coração do homem: pecado. E aí manifestado em injustiça, manifestado em maldade, manifestado em corrupção. E aqui, qual é o grande princípio, meus irmãos? Qual é a grande verdade, minhas irmãs, que a gente extrai a partir dessas primeiras palavras de Salomão? A grande verdade, o grande princípio é que a injustiça, perceba isso, a injustiça sempre será um mal presente nesta vida. A injustiça sempre será um mal presente nesta vida. As instituições, seja ela o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, dentro das suas instâncias federais, estaduais, municipais, elas são feitas por quem, meus irmãos? Elas são feitas por quem, minhas irmãs? As instituições humanas que nós temos dentro da estrutura da nossa sociedade são feitas por seres humanos. Os seres humanos, eles são ou não pecadores? São. Logo, o pecado vai estar ali. Por mais bem intencionado que sejam alguns, em algum momento vai errar. Por mais mal intencionado que sejam alguns outros, também eles vão estar errando. Então, não esperemos de instituições humanas algo perfeito, algo justo, uma equidade absoluta. Isso não
existe. Neste mundo, não existe. Com a presença do pecado, não existe. Então, não adianta. A gente sempre vai se decepcionar com isso. Sempre vai se decepcionar com isso. Eu não estou dizendo que seja bom, desculpa, eu não estou dizendo que seja bom a gente ver a injustiça. E principalmente quando essa injustiça, ela recai sobre nós. Ninguém gosta de ser injustiçado. É uma coisa revoltante. É uma coisa que, de certa forma, termina nos irando. E é uma ira santa dentro desse sentido. Agora, o fato é que a injustiça sempre vai existir. E muitas vezes ela vai incidir sobre a nossa vida. Por quê? Porque as instituições, elas são feitas por seres humanos. Enquanto cristão, enquanto cidadão, a gente deve respeitar as instituições humanas com toda certeza. Romanos capítulo 13 é muito claro nesse sentido. Agora, a gente tem que ter essa percepção. Não há perfeição onde existe ser humano. Não há perfeição onde existem pessoas. Na própria igreja, no sentido visível, a gente observa isso. Muitas vezes tomamos decisões erradas, muitas vezes agindo de maneiras erradas, muitas vezes julgamos dentro da igreja de maneira errada. Por quê? Onde há pecado, vai haver injustiça. Onde há pecado, vai haver problema num certo grau, num certo nível. A nossa obrigação é procurar nos amoldar cada vez mais a palavra, para que a gente possa minimizar cada vez mais a injustiça. Agora, que sempre ela vai existir, vai. Que sempre ela vai acontecer, também vai. Nós devemos ser realistas e encarar o mundo como de fato ele é. Um mundo atingido pelo pecado, pessoas atingidas pelo pecado. Então, por que é tão difícil viver nesse mundo? Em primeiro lugar, porque nesse mundo nós encontramos o quê? As injustiças, que vêm daqueles que deveriam promover a justiça. Salomão já faz esta constatação. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, não só a gente observa essa questão da injustiça. O mundo é um mundo difícil, porque neste mundo, infelizmente também, a gente vai ter que conviver e a gente também vai ter que enfrentar a morte. Em segundo lugar, a morte faz deste mundo um mundo difícil. A morte faz deste mundo um mundo complicado. E Salomão também chegou a essa mesma compreensão, a esse mesmo entendimento. Veja aí o que nós encontramos no versículo 19, Eclesiastes capítulo 3, versículo 19. Olha só o que nos diz aqui a palavra. Eclesiastes 3, versículo 19. Salomão assim nos ensina. Eclesiastes 3, 19, ok? Diz o seguinte: porque, veja, o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, qual é a constatação de Salomão aqui? Qual foi a compreensão a que ele chegou? Uma compreensão muito clara, muito fácil. A morte, meus irmãos, a morte, minhas irmãs, nos iguala aos animais. A morte, ela nos iguala aos animais. Aqui, Salomão ele enfatiza que a presente existência, ela é passageira. E mais cedo ou mais tarde, essa presente existência, ela chega ao fim. E vai chegar tanto para a criação racional, nós, seres humanos, como também vai chegar para a criação irracional, ou seja, os animais. O que Salomão quer nos mostrar é que, por mais especial que seja a raça humana, porque conforme nós temos no registro de Gênesis, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então, de certa forma, nós somos especiais, mas não obstante esse fato, não obstante essa realidade, nós, seres humanos, iremos compartilhar do mesmo destino final dos animais. E qual é esse destino final? A morte. Olha só o que ele fala no versículo 20, no versículo seguinte, ele diz, todos vão para o mesmo lugar, homens e animais. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. Se a gente for pegar aqui uma linguagem bem científica, todos nós somos carbono 14 e para o carbono 14 nós voltaremos, ou seja, nós seremos pó. Então essa é a realidade que faz parte da nossa vida. Quando Salomão faz essa constatação, de certa forma ele destaca
aquilo que nós já encontramos lá no livro de Gênesis, não só quando da criação, mas também quando do julgamento de Deus sobre o pecado. Sem desmarcar esse texto aqui de Eclesiastes, volta bem rapidinho aí para o livro de Gênesis, capítulo 2. A gente veio da terra, para a terra a gente volta. Esse é o destino. Isso, da morte física. E ele vai fazer uma distinção já. Ele vai fazer essa especificação. Inclusive, é interessante a gente fazer essa distinção, que ele vai fazer no versículo 21, porque haverá uma diferença, e há uma diferença naquilo que sucede após a morte dos homens e dos animais, e por isso nós somos diferentes, e somos especiais nesse sentido. Aqui, ele está trazendo uma linguagem que tem como objetivo humilhar o ser humano, que muitas vezes é muito prepotente, muito arrogante, mas o final do ser humano, no sentido da morte, é igual a dos animais. Então, nesse sentido, a gente não tem vantagem nenhuma, nós não somos melhores do que eles. Então, Salomão está trazendo essa linguagem de maneira humilhante para nós, seres humanos. Olha só o que ele fala aqui em Gênesis 2:7. Essa observação é pertinente. Ele diz, dada a formação do homem, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então viemos do pó. Depois do pecado, olha só o que acontece. Versículo 19 do capítulo 3, no mesmo livro de Gênesis. Olha só, Deus falando, Gênesis 3:19: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Veja, pois da terra foste formado. E Deus complementa, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Foi o que Salomão falou. Tu és pó, e ao pó tornarás. E aí vem essa observação. O presbítero Mário destacou aqui, que é interessante. Apesar, uma observação interessante, de ser um fato que a morte nos iguala aos animais, a gente percebe que há uma diferença nesse processo, sobretudo no processo daquilo que vem após a morte. Por quê? Porque para nós que somos seres humanos, após a morte, a gente não se extingue, não se acaba, não somos fulminados. Todo e qualquer ser humano, toda e qualquer pessoa, após essa morte, ela passará por algo que os animais não passarão, que é o quê? O julgamento divino, seja aquele que conduz à vida eterna, seja aquele que conduz à condenação eterna. E Salomão fala acerca disso. Olha só o que ele diz aí, no versículo 21. É interessante que a argumentação de Salomão ela é perfeita. Ele vai desdobrando as ideias aqui e nos levando a esse entendimento. Olha só o que ele diz. Olha só, versículo 21. Quem sabe, veja, se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. A expressão aqui, subir para cima, significa dizer que Deus, ele após a morte, chama o homem a quê? Ao julgamento, à prestação de conta, no sentido de lhe conceder vida eterna, no sentido de lhe conceder condenação eterna. E quando ele diz acerca dos animais que eles vão para baixo, ele está dizendo que a morte é o fim para os animais. Depois que eles morrem, eles são decompostos dentro ali da terra e se acabam, se extinguem. Aqui há a diferença. Então a morte nos iguala, mas aquilo que vem após a morte nos diferencia dos animais. Por quê? Porque os animais não serão julgados para receber ou não condenação. Nós, seres humanos, sim, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós, seres humanos, sim, porque Deus colocou o eterno dentro do nosso coração, conforme nós vimos no estudo anterior. Então há sim uma diferença, há sim uma distinção. E aí, o que é que fica de lição para nós? O que é que fica de princípio essas palavras de Salomão? Pelo menos uma lição, pelo menos um princípio bem básico mesmo, mas importantíssimo em relação às nossas vidas. De nós nos avaliarmos, meus irmãos, de nós nos avaliarmos, minhas irmãs, enquanto pessoas. Acerca de quê? Acerca de para quem nós estamos vivendo, acerca de para que nós estamos vivendo. Constantemente a gente deve fazer essa pergunta: para quem eu estou vivendo? Para que eu estou vivendo?
Porque mais cedo ou mais tarde, a morte vai me visitar. Mais cedo ou mais tarde, eu vou ser igualado aos animais. Mas o que vai ficar de diferente para mim, principalmente após esta vida, foi aquilo que eu fiz nesta vida, com aquilo que Deus me concedeu, em termos de dons, em termos de talentos, em termos de capacitação, sobretudo com a dádiva que Deus me deu em relação à salvação. O que é que nós estamos fazendo com todos esses benefícios? E quando eu falo nós que somos salvos. Não estou me referindo aqui ao ímpio, à pessoa descrente, porque ele não tem conhecimento da verdade. Mas nós não temos essa compreensão de nós nos avaliarmos. O que é que eu estou fazendo com a vida que Deus me dá? O que é que eu estou fazendo com a dádiva da salvação que Deus me concedeu? Eu estou vivendo para Ele, Deus? Eu estou vivendo para a causa dele, a causa de Deus? Eu estou vivendo apenas para os meus objetivos, apenas para as minhas finalidades, apenas para os meus propósitos, todos eles relacionados à presente existência? Conforme nós falamos, irmãos e irmãs, tudo na nossa vida vai virar o quê? Pó. Tudo na nossa vida vai virar pó. Então, o que faz diferença é aquilo que a gente faz nesta vida. Como é que nós nos comportamos, como é que nós agimos, sobretudo em relação a Deus, porque isso gera reflexos, não nesta vida, porque isso aqui vai se acabar, mas isto gera reflexos na nossa vida, na eternidade, que vai perdurar para todo sempre, para que assim a gente não se iguale aos animais, sem propósito, sem finalidade nessa vida, se acabando, sem propósito, sem finalidade nesta vida. Então veja, o mundo que nós vivemos é um mundo difícil? Sim, é. Em primeiro lugar, por quê? Porque no mundo existe injustiça. Em segundo lugar, por quê? Porque no mundo existe morte. Mas não só isso. Em terceiro lugar, o mundo é um lugar difícil de se viver, porque no mundo, meus irmãos, no mundo, minhas irmãs, a gente se depara com as opressões. No mundo, a gente se depara com as opressões. Na verdade, este mundo em que nós vivemos é um mundo cheio de opressão, e não é novo. Salomão já fazia essa mesma constatação. Abram aí, vejam aí, melhor dizendo, Eclesiastes capítulo 4, versículo 1. Eclesiastes capítulo 4, versículo 1. Olha só o que ele fala aqui. Parece que Salomão está escrevendo hoje, mas não está. Há tempos, muito tempo. Olha só o que ele diz, versículo 1. Vi ainda, veja, o que? Todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Via a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Qual foi a constatação? Aqui chegou Salomão, mesmo na posição de rei, repito, vivendo dentro de um país teocrático, ele testemunha a opressão que se fazia contra os desvalidos. Ele constata a opressão que se fazia contra os desvalidos. Então, desde os tempos mais antigos, mais remotos, irmãos e irmãs, esta é uma triste realidade que marca a humanidade, que marca a presente vida humana. Por exemplo, quando você vai lá para o Antigo Testamento, existiam pelo menos duas formas, existiam pelo menos duas maneiras, através das quais as pessoas oprimiam umas às outras. Existiam várias formas, mas as duas principais eram, primeira delas, através da usura. O que é a usura? É o empréstimo de dinheiro com altas taxas de juros, que de fato oprime, que de fato castiga quem já está precisando daquele recurso para poder sobreviver. No Antigo Testamento, infelizmente, isso acontecia muito, a usura. No Antigo Testamento existia muito isso, e Deus ele reprimia constantemente este mal. Ele reprimia constantemente essa atitude errada, egoísta, que as pessoas tinham umas em relação às outras, e isso até mesmo dentro do contexto do povo da aliança. É por isso que, dentro da lei do Senhor, havia proibição para o uso ou para a ação de usura, a cobrança, o empréstimo de dinheiro com altas taxas de juros.
Olha só, por exemplo, sem de marcar o texto aqui de Eclesiastes, o que a gente encontra lá no livro de Êxodo, Êxodo 22. Não era fácil não, porque nos tempos do Antigo Testamento, se não refreada essa questão da usura, ela punia tanto as pessoas, que às vezes elas perdiam suas propriedades, que davam como fiança. Quando não tinha mais propriedade, perdiam a liberdade, que davam como fiança. Então isso era uma forma de oprimir. Quando uma pessoa que não tinha se sujeitava a outra que tinha, e aquela que tinha explorava até o fim aquela que não tinha. A gente viu um pouco disso no estudo da última quarta-feira, da sensibilidade que a gente deve ter em relação aos pobres, de ajudá-los e não de explorá-los. Então quem não viu, veja o estudo da última quarta-feira, que tratou também acerca desse assunto. Então, exatamente. Ele fala disso no capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele fala disso no capítulo 3, versículo 11. Miqueias foi o profeta levantado para poder tratar esse assunto e mostrar justamente esse erro que existia na vida das pessoas. De quê? De explorarem. No sentido quê? Financeiro. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, é uma situação difícil. Você tem ali uma necessidade, você tem ali uma carência, não tem como suprir porque você não tem recurso. Chega uma que tem e lhe explora até o fim porque você precisa daquilo ali. É humilhação. E é uma forma de opressão. É a sociedade toda, do alto escalão até o mais baixo escalão. Veja que esses problemas, e é interessante essa observação aí, esses problemas, eles nunca vão ser erradicados do mundo. Sempre vai ter injustiça. Tinha no tempo de Israel, apesar de Deus proibir na lei, Salomão fazer essa constatação, apesar dele ser rei, porque isso é um mal, meus irmãos, que está atrelado o quê? É o nosso pecado. Não existe paraíso aqui na terra. Não existe. Então isso é um problema. Olha só a proibição de Deus em relação a isso aí. Êxodo 22, versículo 25. Essa era uma das formas de opressão. Olha só, Êxodo 22, versículo 25. E aí pode até surgir a pergunta: e os bancos, a atividade bancária, é certa ou errada? Estou levantando já questionamento para você fazer no final da aula. Olha só o que diz aqui, ó, versículo 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, aos irmãos da comunidade de Israel, ao pobre que está contigo, veja, não te haverás com ele como credor que impõe o quê? Juros, usura, entendeu? E aí você tem vários textos que tratam sobre esse assunto. Levítico fala, Ezequiel fala, Neemias a gente vê o resultado disso. Então, uma das formas de opressão no Antigo Testamento era o quê? A cobrança de usura. A segunda forma de opressão, que a gente já destacou, a presença de injustiça, a compra de sentença. Então existia uma causa entre um rico e um pobre. Muitas vezes o rico, ele era alguém que não tinha um direito sobre aquela causa, mas ele subornava os juízes, e no livro de Miqueias também tem muito disso, presbítero Mário, muito disso mesmo. Ele subornava os juízes para fazer o quê? Agir de maneira parcial, dar o direito àquele que não tinha, por causa de recebimento de direito, por causa do recebimento de dinheiro. É diferente hoje? É não. Isso acontece nos tribunais locais, isso acontece nos superiores tribunais. Isso vai acontecer e vai acontecer sempre. Então, a injustiça é justamente isso. É você agir de maneira a comprar as pessoas que tinham ali o direito de exercer a justiça para poder oprimir aqueles que não tinham. Então, meus irmãos, quando Salomão ele faz essa constatação, ele chega à conclusão que a opressão é algo muito ruim. Mas a opressão é algo muito ruim mesmo. Por quê? Porque gera desamparo. Por quê? Porque gera sofrimento. Por quê? Porque gera dor. Ele fala isso, que ele viu o sofrimento, ele viu a dor. E às vezes até a gente fica se perguntar: mas espera aí, Salomão era rei, por que ele não resolveu todos os problemas da nação de Israel? Porque há determinadas coisas, meus irmãos, que a gente não vai resolver nunca. Faz parte da estrutura, faz parte da estrutura da sociedade.
como reflexo do pecado humano. Por mais que você tenha boa vontade, por mais que você se esforce, você não consegue tirar todos esses males, porque eles estão presentes em virtude do pecado. E é interessante porque, dentro da linguagem de Salomão, o negócio era tão triste, o negócio era tão desalentador, que ele preferia a morte a permanecer vendo a injustiça. Ele preferia que as pessoas morressem do que elas fossem oprimidas. Ele preferia que as pessoas não chegassem nem a viver do que viver uma vida cheia de opressão. Olha só o que ele fala nos versículos seguintes, versículo 2 e versículo 3. Olha só, Eclesiastes 4, versículo 2 e também o versículo 3. Olha só o que ele diz. Isso aqui é uma linguagem de alguém que está revoltado e que está entristecido com aquilo que se vê. E olha que ele era rei. Ele era rei, estava dentro do palácio, talvez não visse tudo o que de fato se passava, mas o que viu foi suficiente. Ele fala o seguinte, versículo 2: pelo que tenho, veja, por mais felizes quem? Os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Versículo 3: porém, mais que uns e outros tenham por felizes aquele que ainda não nasceu e não viu o quê? As mais obras que se faz debaixo do sol. Que mais obras são essas? A opressão. Então Salomão chega a essa conclusão: é melhor você morrer do que ser oprimido, é melhor você morrer do que ver tanta opressão, é melhor do que você nem viver para não ser oprimido, é melhor você nem viver para não ter que passar por opressão, porque só sabe como é ruim a opressão quem é oprimido. Só sabe quem é ruim passar por opressão quem já vivenciou uma situação como essa, de alguém que tem mais poder ou condição que você, que se vale, que você não tem nada para lhe explorar, e você não tem a ninguém para recorrer, a ninguém a clamar, a não ser Deus. E às vezes acontece isso, meus irmãos. Às vezes acontece isso. Como eu falei aqui, no caso do Antigo Testamento, usura, no caso do Antigo Testamento, injustiça, mas isso acontece de maneira geral. Hoje talvez você não perceba, mas existem várias formas das pessoas oprimirem umas às outras. Existe por questões financeiras, como acontecia, e nós vimos aqui, no fato da usura. Existe por questões ideológicas, de você pensar de uma forma, outra, e muitas vezes se oprimir por causa disso, por não respeitar o direito que as pessoas têm de pensar, às vezes até besteira, mas de certa forma é um direito que nós temos. E mais, existe opressão no sentido social, que os ricos impõem aos mais pobres. Existe opressão no sentido sentimental, quando as pessoas muitas vezes se valem até mesmo de chantagens emocionais para poder sobressair em relação às pessoas. Isso não precisa ser muito longe não, às vezes até mesmo dentro do ambiente familiar é sim um tipo de opressão. Existe a opressão psicológica também. Então tem várias. Eu citei duas aqui dentro do contexto do Antigo Testamento, a usura e a injustiça, mas tem todas essas outras que também são opressões psicológicas, sentimentais, sociais, e a gente vive inserido nesse caldo. É complicado às vezes, entendeu? Sobretudo quando você é cristão, que não age ou não tem os mesmos princípios de uma pessoa que não é cristã, que muitas vezes se rebela quanto tudo isso aí. Mas nós devemos manter o nosso posicionamento, manter o nosso padrão, manter a nossa ética. Então, é revoltante a opressão, de fato é revoltante. Mas infelizmente é mais um dos males com os quais a gente tem que se deparar ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Por isso que o mundo ele é tão difícil, por isso que o mundo é tão complicado, por isso que o mundo ele é tão complexo. De um lado você tem as injustiças, do outro lado você tem a própria morte, do outro lado você tem as opressões. Mas se não bastasse, existe um quarto mal que faz esse mundo um mundo complicado. Existe um quarto mal que faz desse mundo um mundo complexo. Além da injustiça, além da morte, além da opressão, existe o mal da inveja. Existe o mal da inveja. Veja aí o versículo 4. Aqui, Salomão não é Nelson Rodrigues não, mas ele está descrevendo a vida como ela é, certo? Olha só, versículo 4. Ele diz o seguinte: então vi todo o trabalho e toda destreza em obras
Desculpa. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O que é que Salomão aqui constata, meus irmãos? O que é que Salomão aqui observa, minhas irmãs? Ele aponta a motivação egoísta que muitas vezes está por trás do esforço humano no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. Aí você pode perguntar: não, pastor, no ambiente de trabalho não existe lugar para egoísmo. Marisa Veixe, 45 anos, né? No ambiente de trabalho todo mundo coopera junto para o bem da instituição, seja a instituição pública, seja a instituição privada. Afinal de contas, nós temos a ética do trabalho e faz com que a gente trabalhe todo mundo unido no mesmo ideal, no mesmo propósito. Não tem lugar para desavença dentro do ambiente de trabalho. Em que mundo você está vivendo? Salomão já tinha feito essa observação. 3.000 anos de história. 3.000 anos de história. Então, Salomão ele mostra aqui o espírito competitivo que há entre os trabalhadores. Uns para querer se sobressair em relação aos outros. É aquele negócio: enquanto eu puder botar o meu companheiro para baixo, que muito bem companheiro, muito bem amigo, né? Enquanto eu puder me esforçar para obter o máximo e assim passar na cara do meu amigo de trabalho, eu vou me esforçar. Isso é inveja, meus irmãos. Isso é inveja, minhas irmãs. Isso é inveja. E é interessante porque tudo isso, Salomão ele chega à conclusão que é vaidade, é vento. Essa busca, esse esforço que as pessoas fazem, né, para derrubar os outros, profissionalmente falando. Essa semana eu vi um vídeo que eu achei interessantíssimo. Era um vídeo de motivação numa determinada empresa. Então, o que é que acontecia? Estava lá uma sala, acho que aproximadamente umas 10, 20 pessoas. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o vídeo para vocês. E aí chegou uma determinada pessoa e deu um balão de sopro, né, para cada uma dessas pessoas. E o desafio era simples. Quem mantiver seu balão cheio, vai ganhar R$1.000. Contou o tempo. E aí foi aquela briga. Um querendo estourar o balão do outro, De todo esse processo só ficou um balão cheio. Uma determinada pessoa que ela se refugiou no canto da sala, ficou guardando o seu balão, não foi estourar o balão de ninguém, foi conservar o balão dela. E aí quando ficou no final, a pessoa que fez a brincadeira disse: fulano tal, ajuda de maneira correta, porque eu tinha R$1.000 para dar para cada um. Não precisava ninguém estourar o balão do outro, era só você manter o seu balão cheio, porque o desafio foi esse. Mas a ânsia, o egoísmo, né, o desejo de querer destruir o outro, entendeu? Você esquece de si mesmo. E tem gente que vive isso, né? Ela vive em função das pessoas, de destruir as outras pessoas, ao invés de viver a sua própria vida. Então é isso que muitas vezes acontece dentro do ambiente de trabalho. Você viu o vídeo, não foi, Núbia? Pronto, tá vendo aí? É só em questão de interpretação. Se você mantiver o balão cheio, você ganha R$1.000. Ele não falou que isso era então é só a questão, mas não, é o egoísmo, é o desejo de derrubar o outro, entendeu? E aí só ganhou uma pessoa R$1.000, bem feito para os outros, entendeu? Então é isso, meus irmãos. Então qual é a conclusão que a gente chega? Não é novidade o ambiente de trabalho ser um ambiente tão carregado, não é? Às vezes o ambiente de trabalho é um ambiente carregado, não é? Você está ali, não sabe o que é que está acontecendo, a pessoa está rindo para você, mas quando ela dá as costas, ela chega para o chefe e lhe detona, entendeu? E você não sabe em quem confiar. Gente, isso não é novo, é velho, viu? Salomão já via isso aí, Salomão já observava. Então, é interessante porque quando você olha Eclesiastes, você chega à conclusão a que Salomão chegou: não existe nada novo debaixo do sol. Não existe. Então, você sempre vai enfrentar no seu ambiente de trabalho, seja enquanto patrão, seja enquanto empregado, seja dentro do ambiente público, seja dentro do ambiente privado, você sempre vai encontrar pessoas que vão querer lhe diminuir, você sempre vai encontrar pessoas que vão querer lhe difamar, e vão fazer isso sem dó,
e sem compaixão. Você sempre vai encontrar pessoas que vão lhe humilhar, visando o quê? A autopromoção e visando o quê? Vantagens. Isso acontece. E é a luta que a gente tem no nosso dia a dia. A gente não vai se rebaixar ao nível delas e vamos agir de maneira correta, vamos agir de maneira coerente, que a gente vai aceitar essa boa luta e nem por isso ninguém vai deixar emprego procurando outro. Porque às vezes por igreja a gente faz isso, né? Na primeira dificuldade eu vou para outra, mas no ambiente de trabalho você aguenta cada coisa, todo dia, e ali você permanece, acaba sendo uma certa incoerência. Mas nós somos incoerentes, porque nós somos seres humanos. Então, veja, quarto mal, que faz parte desse mundo, por isso torna o mundo tão difícil, é que mal? O mal da inveja. O mal da inveja que as pessoas têm em relação a você. E isso acontece dentro do ambiente de trabalho. Então você tem a injustiça, você tem a morte, você tem a opressão, você tem a inveja e em quinto lugar, por que esse mundo é um mundo tão difícil? Porque é um mundo marcado pela preguiça. A gente falou do ambiente do trabalho porque é o contexto de Salomão que ele está chamando a atenção para isso. Mas essa inveja você encontra dentro da igreja, essa inveja você encontra dentro do ambiente de trabalho, essa inveja você encontra na família, às vezes até entre irmãos gêmeos. E veja que não é novo, o problema de Jacó e Esaú foi o quê? Tudo é velho, meus irmãos. Tudo é velho. A grande questão, viu, Marisa, não é ter essas coisas, elas sempre vão existir. A grande questão é como nós enfrentamos essas coisas. Porque a gente não vai ser arrebatado para um outro planeta e viver longe disso. Vai estar aqui. Agora, aprender a viver com essas coisas. Aprender a se deparar com esses desafios. Aí eu pergunto, é fácil? Não, às vezes é difícil. Mas a dificuldade não vai nos eximir da responsabilidade de enfrentar essa realidade. Então, é um fato, a gente não pode fugir. E para isso nós temos, no caso aqui específico, a ferramenta da palavra, que já nos previne acerca desses pontos, e agora a gente já vai enfrentá-los, conscientes da sua existência, do seu desafio e da necessidade que a gente tem de pedir por graça, para que Deus nos auxilie, porque se não for a graça dele, a gente não consegue não. É por isso que sempre quando eu parabenizo um irmão, uma irmã, eu sempre gosto de desejar muita graça e muita misericórdia, porque a gente precisa de graça e misericórdia, sem as quais fica difícil a gente viver a vida cristã. Mas em todo canto tem, em todo canto, lá no ciclo familiar, ou no convívio, melhor dizendo, familiar, e sempre vai existir. Sabe por quê? Está no nosso pecado, e a gente leva, não tem como fugir, ok? Beleza, a preguiça, versículo 5, olha só, aqui é bem curtinho, já tocou, mas é bem curtinho, e eu vou ainda separar um momento para vocês falarem, certo? Que é bom a gente fazer esse feedback. Então, ó, versículo 5, o tolo cruza os braços e come a própria carne. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Então, Salomão aqui, ele percebe que a preguiça, a indolência, ela é autodestrutiva. A preguiça, a indolência, ela é autodestrutiva. Por quê? Porque o preguiçoso que não trabalha, o preguiçoso que não desempenha as suas atividades, o preguiçoso que não desempenha o seu trabalho e vai viver, entre aspas, dentro da liberdade, sem nenhum compromisso, vai chegar o tempo em que ele não vai ter com o que se sustentar. Vai chegar o tempo que ele não vai ter com o que se suprir, não só ele, mas também os seus. Então ele vai se autodestruir, vai comer da sua própria carne. Não tem aquela historinha, né, da cigarra e da formiga, né, que a cigarra no verão estava cantando, e as formiguinhas estavam trabalhando, e o inverno chegou, as formiguinhas tinham comida para poder suprir durante o período de inverno, enquanto a cigarra não tinha nada, se autodestruiu. Então é assim, e aí você percebe, meus irmãos, bem rápido, que quando você foge do chamado de Deus, você sempre vai pecar, você sempre vai falhar. Veja que Deus nos chama para trabalhar, Deus nos chama para desempenhar as nossas funções, Deus nos chama para nós desenvolvermos os nossos dons, os nossos talentos. Isso eu falo no sentido secular, no sentido geral.
se você não obedece a essa ordem, você vai se prejudicar. Não existe almoço grátis, entendeu? Não existe almoço grátis. Infelizmente existe uma concepção na mente de alguns que o governo ele tem que bancar, que o governo ele tem que suprir, mas só que governo que é governo não gera riqueza, ele tira da sua riqueza. Então tudo aquilo que ele faz, ele não faz porque ele gera pelo seu trabalho, ele faz pelo trabalho que nós geramos para poder sustentá-lo. Então nada cai de graça na vida das pessoas. E você tem que desempenhar a sua obrigação, tem que desempenhar a sua função, para que assim você não venha a ser pesado para os outros, para si mesmo, e assim você se prejudique. Então veja, isso também é um mal, isso também é um mal, né? Às vezes é até difícil, né? Quando você está num ambiente de trabalho, por exemplo, que você precisa de pessoas dentro da cadeia produtiva, que para que você faça uma coisa, a pessoa tem que fazer outra, e você fica na dependência dela. Meu irmão, minha irmã, quando você pega uma pessoa lenta, quando você pega uma pessoa despreocupada, dá raiva. Vamos fulano, vamos trabalhar. Então isso prejuízo, isso se estressa, isso complica. Você está com 80, o cara está com 20 por hora. Vamos acordar. Então a gente tem que, nesse negócio de trabalho, eu gosto sempre de brincar com as meninas lá em casa. A gente tem que cantar aqueles salmos índios que falam sobre serviço cristão, né? Ceifeiros somos, que é aquele negócio, a desenvoltura bem forte, não aqueles índios bem mais paradinho, né? Não, tem que ser um negócio mais enérgico. Então a preguiça ela faz isso. Meus irmãos, quando a gente olha para o mundo, a gente vê todas essas dificuldades, esses problemas, e aí a gente fica pensando, a gente fica refletindo: será que vale a pena a gente ver nesse mundo? Vale. Será que há esperança para nós nesse mundo? Sim, há esperança. É uma esperança que começa aqui, é uma esperança que vai depois desaguar lá na eternidade. Contudo, para que a gente tenha esperança em um mundo caótico, para que a gente tenha esperança em um mundo em caos, a gente precisa ter a nossa fé viva e fortalecida na pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Pelo menos por 3 razões. Em primeiro lugar, porque Cristo, ele é o sustentador de todo mundo, de toda a ordem criada. E se essas coisas existem, elas estão existindo sob sua permissão. E ele sabe o que ele está fazendo, pelos propósitos que ele tem, pelos objetivos que ele tem. Disto você não tenha nenhuma dúvida. Lá na carta aos Hebreus, não vai dar tempo de ler, capítulo 1, versículo 3, o autor sagrado fala isso, que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então todas essas mazelas, todos esses pecados, todos esses problemas estão debaixo da autoridade soberana e suprema de Cristo sobre o mundo. É a primeira coisa. A segunda, Cristo, ele venceu o mundo e abriu o caminho para que a gente possa vencer o mundo, ou vencer o mundo com todas as suas mazelas. Lá em João 16:33, ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Então ele já abriu o nosso caminho, ele já abriu a nossa porta para que nós vençamos essas dificuldades. E quando eu falo vencer as dificuldades, não é no sentido de você não ter essas dificuldades, mas de você saber enfrentar essas dificuldades, porque elas sempre vão existir, elas sempre vão permanecer. E em terceiro lugar, Cristo, ele trará para nós uma nova realidade, uma realidade sem pecado, sem opressão, sem morte, sem dor, sem inveja, sem nada. E eu queria encerrar a minha aula lendo essas palavras. Abram aí, por favor, Apocalipse, capítulo 21. Isso é o que consola, meus irmãos. Isso é o que consola. Saber disso aqui, sabe? Isso tem uma coisa que você tem que revisar, relembrar todos os dias. Quando você desliga a televisão e depois que assistir um belo jornal com tanta informação positiva, entre aspas, é saber disso aqui. Isso aqui é que faz com que a gente não se desespere. Olha só, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo hoje, mas havia essa necessidade. Se nesse mundo a gente tem pecado, com o pecado injustiça, com o pecado morte, com o pecado inveja, com o pecado preguiça, tantas coisas ruins, olha só o que João vê aqui, ó. Apocalipse 21, versículos 1 a 3.
Diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 27, do mesmo capítulo 21, só para resumir. Nessa cidade que João havia visto, versículo 21, olha só: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente uns inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Aqui vai por fim toda essa realidade triste que a gente vive hoje. Está chegando, meus irmãos. Está chegando, minhas irmãs. Está bem perto. Está bem perto. Então, olhemos com esperança. Por mais mazela que nós enfrentemos nesse mundo, porque a gente sabe para onde nós estamos indo, e a gente tem consciência qual é o nosso destino final. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer e a viver nesse mundo mau para a glória do seu nome. Amém.